Boa noite. A casa agradece a presença de todos, encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos. Vou passar uns recadinhos. Nosso COEM, iniciando aqui na casa no dia 23 de fevereiro, às 20 horas, das 20 às 21h30. Durante o COEM, nós temos também a evangelização infanto-juvenil. Então, aqueles que tiverem crianças, pode vir participar tranquilamente, que as crianças também vão ter um atendimento, vão ter a parte da evangelização infantil. Então, isso deixa os pais muito tranquilos e as crianças também já vão aprendendo. Vou falar de 2 projetos que acontecem aqui na casa, 2 projetos extremamente importantes. Um é de chegada e o outro é de partida. O projeto de chegada é o nosso projeto Maternidade Consciente, que acontece aqui na casa às quintas-feiras, das 13h30 às 16 horas. Então é um projeto com uma equipe bastante qualificada para orientação sobre tudo sobre a gestação, sobre os cuidados com o bebezinho. Então, se vocês souberem de futuras mamães precisando participar desse projeto, indique aqui o Nosso Lar. Já é um projeto que acontece aqui na casa há muitos anos, e quando elas terminam esse projeto, todo esse trabalho que a psicóloga faz, assistente social, faz esse trabalho com as gestantes, elas ganham o enxovalzinho do bebê. Esse projeto é dirigido pela Neuza, já há muitos anos aqui na casa. Então é só chegar no dia, nas quintas-feiras, 13h30, já faz a inscrição e já inicia o projeto Maternidade Consciente. E o nosso projeto de partida é o nosso projeto Cuidando do Luto, que acontece aqui na casa há quase 4 anos, às quartas-feiras, às 16h30, e também na USE São Carlos, às segundas-feiras, em 2 horários, 15h30 e 19 horas. Se você é um enlutado, venha até nós, venha ser acolhido no projeto Cuidando do Luto. Mas você também pode aprender e entender como acolher o enlutado. Todo enlutado precisa de acolhimento, precisa de colo, precisa de escuta, precisa de abraço. Então, se souber de alguém passando pelo processo desafiante da partida de um ente querido, indique o nosso projeto Cuidando do Luto, que acontece aqui na casa. Hoje o nosso palestrante, o Cláudio, um querido trabalhador da Sociedade Espírita Obreiros do Bem, vem nos presentear com um tema muito, muito importante. Então nós vamos pedir para a Patrícia, trabalhadora aqui da casa, fazer a prece inicial, e o Cláudio nos presenteia com a palestra e a prece de encerramento. Vamos todos fechar os olhos, agradecermos a Deus mais uma oportunidade de estarmos reunidos aqui em seu nome. Tudo que viemos buscar aqui neste momento, todas as respostas que nós encontramos, e que a espiritualidade, amigos, todos os irmãozinhos que estão aqui, intui o nosso palestrante para que ele possa proferir uma excelente palestra. Uma boa palestra a todos. Boa noite a todas e a todos. Muito obrigado pela acolhida, pela oportunidade de conversar com todas e todos sobre um tema tão importante, sobre um tema tão desafiador e que parece tão difícil, para não dizer impossível, que foi a lição que Jesus nos trouxe de amar aos inimigos. A mais difícil lição. Porque quando Jesus diz, e disse na sua época, faça o bem ao próximo, pratique a caridade, todo mundo, boa parte, está certo Jesus,
É isso aí, vamos praticar a caridade. Jesus disse também, vocês têm um Deus só, e é só um Deus, eles eram politeístas. E a maioria diz, é isso mesmo, Jesus, é um Deus só. Muito bem, estamos nessa. Ele vem e diz, faça ao próximo o que você gostaria que fosse feito com você, trate o próximo como você gostaria de ser tratado. O pessoal pensou, refletiu. Boa, Jesus, boa, vamos fazer isso. Também é uma lição importante. E aí Jesus fala, amai os vossos inimigos. E aí o pessoal, ô Jesus, espera aí, Jesus. Como é que é? Jesus disse, amai os vossos inimigos. Então, ô Jesus, você deve estar enganado. Eu acho que não é bem isso que você quer dizer, se enganou, né? Jesus não se engana. É uma lição que a gente tem tentado aprender e ainda por muitos séculos vai aprender. Mas como diz uma amiga nossa que recordava, é de pouquinho em pouquinho que a gente aprende. E o meu papel hoje aqui é tentar aclarar, lançar um pouquinho mais de luz sobre um tema tão desafiador. Vamos ver o que está escrito no Evangelho. Está escrito no Evangelho, aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam e orai pelo que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque só se amardes os que vos amam, porque se vocês só amardes aqueles que amam vocês, qual será a vossa recompensa? Se a gente só ama quem ama a gente, que recompensa teremos? Não procedem dessa forma também os publicanos? E os publicanos, eles eram cobradores de impostos, eles não eram nada bem vistos, eles eram muito mal vistos na época. Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é que com isso fazei mais que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Ou seja, os pagãos não fazem isso também? Gostar só de quem gosta da gente, amar só quem ama a gente? Disse Mateus. Vamos ver Lucas. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que a amam. Se o bem somente o fizerdes aos que vo-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliar sem esperar coisa alguma em troca. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. E essa é a passagem de Lucas. Quem são os inimigos? Muito assim por cima, a gente pode classificar, se a gente fosse fazer uma classificação, quais são os tipos? A gente ia muito por cima. Íamos encontrar 4 tipos. Aqueles a quem nós magoamos ou ofendemos nessa vida, ou que magoaram ou ofenderam a nós nesta vida. Esse é um tipo. Um outro tipo, aqueles a quem nós magoamos ou ofendemos em vidas passadas,
ou aqueles que magoaram ou ofenderam a nós em vidas passadas. Ou a combinação dessas duas coisas, que é muito comum, né? Nós magoamos nessa vida, magoamos em vida passada e certamente ainda vamos continuar magoando nas próximas vidas, porque a gente ainda vai errar bastante nas próximas encarnações. Menos a gente espera, mas ainda vai ser um volume grande. O terceiro tipo de inimigo é aquele inimigo que não quer o nosso progresso espiritual porque desejam que nós sejamos infelizes como eles são. E um quarto e último tipo de inimigo são, ou melhor, agressivos. São assim sem motivo algum. Vamos por parte. Vamos ver os inimigos, ou melhor, agressivos, sem motivo algum. Olha o que fala o Livro dos Espíritos. Diz assim, na pergunta 530A, os espíritos que suscitam aborrecimentos agem por conta de uma animosidade pessoal ou atacam ao primeiro que lhes aparece sem motivo determinado e unicamente por malícia? Pergunta Allan Kardec. E a resposta vem: por uma coisa e por outra. Algumas vezes são inimigos que vocês fizeram durante essa vida ou em outra, e que então perseguem vocês. Doutras vezes não existe motivo algum. O espírito, o indivíduo, seja ele encarnado ou desencarnado, ele é ruim e gosta de fazer o mal. Quando nós lemos a obra de Camilo Castelo Branco, Memórias de um Suicida, lá no finalzinho do livro, ele, desencarnado, que suicidou-se, rememora as suas vidas. E ele esteve presente no dia da crucificação de Jesus Cristo. E ele era um tipo desses, que corria pelas ruas fazendo algazarra, provocando a todos, causando distúrbios, por prazer, sem motivo algum. É um tipo de gente que faz inimizade com a gente por querer, sem razão lógica alguma. Existe. Existe aquele tipo de inimigo que não quer o nosso progresso porque esses espíritos querem que nós sejamos infelizes como eles são infelizes. São espíritos desencarnados, mas também podem ser encarnados. Tudo que acontece do outro lado acontece deste lado também. E aí vem o Livro dos Espíritos com a pergunta, para a gente ver esse tipo de inimigo que eu acabo de falar. Com que objetivo os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Respondo: para vos fazer sofrer igual a eles. E a outra pergunta: isso diminui o sofrimento deles, então? Não, mas eles fazem isso por inveja, ao ver que você é mais feliz que eles. E ele pergunta de novo: que tipo de sofrimento, pergunta Kardec, que tipo de sofrimento eles querem infligir na gente? Aqueles sofrimentos que resultam de ser de uma ordem inferior e longe de Deus. Eles querem que nós nos afastemos de Deus como eles estão afastados. E aí o Kardec pergunta: por que Deus permite que os espíritos nos excitem, nos provoquem para praticar o mal? Os espíritos respondem: os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a provar a fé e a constância dos homens no bem. Você mesmo, sendo espírito, deve progredir na ciência do infinito. É uma lei de Deus a progressão. Quer nós queiramos ou não, nós vamos progredir. Mais ou menos rápido.
Você, mesmo sendo espírito, deve progredir na ciência do infinito. E é por isso que passa pelas provas do mal para chegar ao bem. Você só passa de ano se você fizer a prova, não é? Nossa missão consiste em te colocar no bom caminho. Nossa, de quem? Dos bondosos espíritos que dialogavam com Kardec. Nossa missão consiste em te colocar no bom caminho, e desde que as más influências atuam sobre ti, é que você as atrai pelo desejo do mal. Pois os espíritos inferiores vêm te auxiliar no mal quando tu tens a vontade de praticá-lo. Quando a gente quer praticar o mal, a gente faz a sintonia com os espíritos também maldosos. Eles não podem te ajudar no mal, senão quando tu desejas o mal. Ou seja, eles só podem ajudar a gente a fazer o mal quando a gente quer também fazer o mal. Se você for propenso ao assassínio, pois muito bem, você terá em torno de ti uma nuvem de espíritos que alimentarão essa ideia em ti. Mas você também dispõe de outros que tratarão de te influenciar no bem, e o que faz com que isso restabeleça a balança e te faça senhor dos teus atos. E nós temos uma legião de espíritos bondosos que nos ajudam e se desdobram de maneiras que nós sequer imaginamos para que tudo corra bem e para que nós possamos progredir. Vejamos esses inimigos desde encarnações passadas. Agora vamos falar daqueles inimigos de vidas passadas. Devido às nossas escolhas equivocadas do passado, nós praticamos agressões mais ou menos graves, todos nós. E também as sofremos, de tal modo que criamos ódio por alguém, ou alguém criou ódio por nós. Ou nós nos odiamos reciprocamente, o que acontece muito também. E o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo? Diz: sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Que assim a vingança que tome afalha o seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe ao Espiritismo portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo: amai os vossos inimigos. E o Livro dos Espíritos também complementa a lição quando Kardec pergunta: dois seres que foram inimigos na Terra conservarão ressentimento um contra o outro no mundo dos espíritos? E aí vem a resposta que a gente precisa entender. Os espíritos dizem: não. Eles compreenderão que o seu ódio era estúpido e o motivo era infantil. Em algum momento eles vão fazer isso. Normalmente, quando desencarnam, são tomados pelo ódio e tem isso. E tem esse sentimento recíproco de raiva, de ódio. Com o tempo e através do esclarecimento, isso vai desaparecer. Dizem os espíritos: apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, até que eles sejam purificados. Se foi unicamente um interesse material aquilo que os dividiu, eles não pensarão mais nisso, por menos desmaterializados que estejam. Se não existe mais antipatia entre eles, nem o motivo da desavença, então eles podem se rever com o prazer. Ou seja, quando a gente faz uma inimizade, a gente desencarna carregando isso para o lado de lá, mas pela lei do progresso isso vai desaparecer. Porque nós seremos esclarecidos
que quem tem raiva, ódio, rancor, sofre. E esse é o esclarecimento. Para que conservar isso com a gente, esse sofrimento com a gente? De sentir ódio, rancor pelo outro. E vice-versa, de quem está do lado de lá. Assim, quando nós dialogamos com os espíritos obsessores, tentamos fazer esses espíritos obsessores pensar, raciocinar, ou ao menos nos ouvir, de que, do ponto de vista racional, a vingança não vai trazer benefício algum para eles. Aquela obsessão, aquela perseguição que eles estão fazendo com algum encarnado, não vai trazer vantagem nenhuma. Pior, vai criar um círculo vicioso. Também tentamos fazê-los entender que a perseguição à qual se dedicam é uma perda de tempo. Poderiam estar empregando o tempo em atividades felizes para o próprio progresso. Alguns chegam no diálogo, nos trabalhos, tão endurecidos, alguns espíritos chegam tão endurecidos e determinados à vingança, que não conseguem perceber essa perda de tempo que eles estão tendo. E nesses casos, algum ente querido, desencarnado, acompanha esse espírito obsessor. E quando o obsessor vê esse espírito querido, presente, os sentimentos nobres do obsessor afloram, como o amor, a compaixão, né? Ele se torna mais propício, né, ao amor, ele é desarmado, né? E esses sentimentos nobres lhe são despertados, permitindo uma abertura vibratória para que ele perceba que pode ser mais feliz empregando o seu tempo em uma atividade que o faça progredir. Outros espíritos chegam muitíssimo e gravemente endurecidos, num grau muito elevado, que nem mesmo conseguem perceber a presença de algo que não seja o próprio ego vingativo deles. E nesses casos a gente pouco pode fazer no trabalho de desobsessão, senão orar e diminuir essa vibração odiosa. Mas a grande pergunta: como amar alguém que é um inimigo? Essa é a grande pergunta. Bem, o Evangelho segundo o Espiritismo nos dá essa resposta de uma maneira muito clara. Está lá na doutrina básica, viu, pessoal? A gente pode consultar a doutrina básica e a gente vai encontrar as respostas. Vamos ler. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar nessa passagem. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa, a ternura que ele tem a um irmão ou a um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que essa pessoa quer o seu mal. Fisicamente, do ponto das leis da física, da ciência física, não é possível, por consequência dos fluidos, cujas vibrações são muito diversas e se excluem. Não dá para ter esse sentimento igual de uma pessoa que você quer bem, como um irmão, um familiar. O uso da palavra amar decorre da pobreza da linguagem humana, e foi assim que ele foi escrito na época. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz então: amar aos inimigos significa, e essas passagens são extraídas do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá, não invento nada, está lá. O que é amar aos inimigos? É não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo, ficar feliz, em vez de ficar mal com o bem que acontece com o inimigo. Quando acontece um bem com o inimigo, fica feliz por isso, ao invés de ficar mal por isso. Socorrê-los, se tivermos a oportunidade de socorrê-los. Estende a mão. Abster-se, quer por palavras, quer por atos,
de tudo o que os possa prejudicar e, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Está tudo isso no Evangelho explicando essa lição de Jesus. Mas aí vem um novo desafio. Bom, entendi. Isso aí, isso por si só já é muito difícil, né, pessoal? Isso por si só já é muito difícil, né? Porque se nós pensamos que passamos vidas e vidas nos vingando, né? A nossa tendência cultural de espíritos milenários é querer se vingar. Se nós conseguirmos não nos vingar, já está ótimo. Se nós conseguirmos pensar no bem, eu quero que você se dê bem na sua vida, eu quero que você siga o seu caminho, seja feliz. Pronto, nota 7, já passou de ano, ou de encarnação. Mas e quando nós nos sentirmos assediados, ou importunados, ou mesmo agredidos por um inimigo? O que a gente faz? Reze, ore por ele e exercite uma profunda compaixão, vendo nesse inimigo, nesse obsessor da sua vida, um sofredor. Veja nele um sofredor. Peça aos espíritos bondosos que ele seja esclarecido e ajudado, exatamente no sentido que acabamos de dizer. Que ele perceba a perda de tempo que é fazer isso, que ele pode ser muito mais feliz, que ele pode libertar-se dessas amarras do ódio. Peça ao seu espírito de guarda e peça fervorosamente e de todo o coração que esse irmão em sofrimento saia do sofrimento através da educação para a vida eterna. É o que os espíritos bondosos nos ensinam. Coloque-se em oração, vai vir ajuda. A oração, ela nos coloca imediatamente em contato com os espíritos. Se nós oramos para os espíritos bondosos, eles vão ouvir. E eles vão ouvir e vão tentar nos ajudar sem mudar as nossas escolhas, porque eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Mas eles vão aconselhar, eles vão sugerir um caminho, uma estratégia para a gente melhorar. A ajuda vem. Todos nós estamos mergulhados num fluido que é chamado fluido universal. A tua prece pode ser ouvida a bilhões de anos-luz daqui. Coloque-se em prece, um espírito bondoso te socorrerá a bilhões de anos-luz daqui. Que ele vai ouvir isso, porque estamos mergulhados no fluido universal. Ore pelo vosso inimigo, que chegará ao socorro. E diz também o Livro dos Espíritos, ele fala a mesma coisa. Podemos pôr um fim a isso? Sim, orando. Retribuam o mal com o bem. Se soubermos nos colocar acima das maquinações deles, eles vão cansar. Chega uma hora que eles cansam de nos querer o mal. Eu falo, não adianta, eles cansam. O grande equívoco dos inimigos é querer se substituir ao Pai Eterno no exercício da justiça divina. Eles mesmos querem fazer a justiça divina. Eles querem se substituir a Deus, ou seja, eles querem ocupar o próprio lugar de Deus no equilíbrio do universo. E isso é ser excessivamente orgulhoso e vaidoso, que são as grandes qualidades negativas que Jesus debateu durante sua passagem e até hoje. E temos os inimigos que fazemos nessa existência. E diz Jesus: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Passagem de Mateus. De novo o Evangelho. Na prática do perdão como em geral, na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aquele contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno. Quando aplicado ao homem esse provérbio,
O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao corpo, à veste carnal, e assim menos livre, para mais facilmente ele o atormentar, ferir os seus interesses ou ferir aqueles a quem nós queremos bem. Às vezes eles não conseguem nos atacar, eles atacam a quem nos querem bem. Nós queremos bem, que está próximo de nós, nossos entes queridos, na nossa invigilância ou na invigilância deles. E nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, como os casos de subjugação e possessão. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente com a finalidade de apaziguar as discordâncias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras, para a gente não criar mais débitos, mais dívidas nas existências futuras. Essa é a grande lição de Jesus que nós vamos aprendendo devagarzinho, com muito sufoco. Eu dizia a Márcia que quando eu vinha, eu quase não consigo chegar por uma questão aí de desencontro e tal, imediatamente já comecei a ficar com raiva. Eu estou aqui falando com vocês, não é porque eu sou melhor que vocês, pelo contrário, nós estamos tudo ali, é porque eu tenho alguma habilidade para falar e explicar, que eu sou professor, não é porque eu sou melhor. Eu já estava com raiva do negócio lá que me... Aí eu parei assim, falei, puxa vida, amanhã eu vou falar com uma turma sobre inimigo, sobre raiva, sobre ódio. O que eu estou gestando dentro de mim por causa desse contratempo? Aí você para, ora, se coloca em sintonia com o bem e consegue atravessar aquele momento difícil. É isso que eu quero para as nossas vidas e Jesus, principalmente os Espíritos bondosos, querem para as nossas vidas eternas. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu deixo então agora com uma prece, pedindo a Deus nosso Senhor, Deus nosso Pai, que possa nos guiar pelos bons caminhos, sempre nutrindo bons sentimentos, fazendo sempre a sintonia através da prece com um plano maior, a vigilância pessoal, para que possamos estar sempre atentos às nossas condutas, atentos aos nossos passos, às nossas maneiras de pensar também. Rogamos a Jesus Cristo que nos ampare, ao nosso Espírito de guarda que esteja sempre conosco. Compete a nós fazer a sintonia com eles. Rogamos, portanto, e agradecemos por mais essa oportunidade de trocas essa noite. Muito obrigado.